Bom, continuando a nossa aula, a aula anterior, na aula anterior nós paramos bem nesse tópico aqui, onde a gente estava falando que o módulo do primeiro vetor, o módulo de um vetor é multiplicado pelo módulo do outro vetor e multiplicado pelo cosseno desse ângulo φ aqui. Então, uma aplicação é encontrada na definição de trabalho. Trabalho, dentro da física, é uma força aplicada a um objeto e provoca um deslocamento desse objeto, provoca uma mudança de posição ao longo do tempo. Isso é trabalho. Então, está aqui mostrando a fórmula do trabalho, onde eu digo que trabalho representado pela letra W é igual a força, que é um vetor, vezes o deslocamento, que também é um vetor. E eu tenho até um exercíciozinho para vocês, para calcular o trabalho realizado por uma força qualquer na direção definida pelos vetores F igual ao que está mostrado aqui e R, o vetor R, que está representado aqui. Tanto F quanto R estão nas 3 dimensões. Então, eu quero que vocês calculem, mostrem para mim como que se chega ao resultado do trabalho realizado por essa força qualquer aí. Esse era o encerramento do vídeo anterior, porque a partir de agora nós vamos trabalhar especificamente com o cálculo dentro de um espaço geométrico. Então, nós vamos tratar agora dessas propriedades, vamos estar tratando desses vetores relacionados a outras propriedades dentro da matemática relacionados à física, ou dentro da física relacionados à matemática. Enfim. Então, o primeiro deles, passou aqui. O primeiro, nós vimos muito bem que se eu tenho um vetor e ele está nas 3 dimensões, ou seja, ele tem 3 componentes, e eu faço o produto escalar entre esses 2 vetores, eu vou ter um número. Mas eu não mostrei como que isso acontece. Então, vou mostrar aqui. Esse ponto representa produto escalar. O vezes representa produto vetorial. E isso eu vou estar mostrando com calma para vocês. Então, se eu tenho o produto escalar entre o vetor A e o vetor B, eu vou ter o seguinte resultado. A na direção x vezes B na direção x, mais A na direção y vezes B na direção y, mais A na direção z vezes B na direção z. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vetor A escalar ao vetor B vai ser a mesma coisa que eu multiplicar o escalar do A vezes o B vezes o cosseno desse ângulo aqui. Se eu fizer isso, eu vou estar encontrando um número ou fazendo o produto escalar. Então, o que eu faço bem aqui? Bem aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o cosseno do ângulo multiplicando AB, ou eu tenho AB multiplicando o cosseno do ângulo. Então, eu posso passar esse AB para lá, ou fazer o contrário, né? Então, eu passo esse AB para lá, dividindo, vai ficar cosseno do ângulo isolado é igual a x bx mais a y by mais a z bz sobre a
vezes B. Fazendo isso daqui, a gente encontra o produto escalar entre os dois vetores, o vetor A e o vetor B. Então, mas e se eu não quiser o produto escalar? Eu posso fazer o produto vetorial entre A e B? Posso. O produto vetorial entre A e B, percebam que a representação matemática mudou completamente aqui, agora é um x, não é um ponto. Então, eu posso fazer até em forma de matriz. Então, eu disponho os vetores unitários aqui em cima para identificar. Então, I vetor, J vetor, K vetor. Lembrando que em algumas notações vai dar o chapéu do vetor. Depende muito da notação em que você está utilizando. Então, aqui eu vou ter, em cima do eixo Y, em cima do eixo X, eu vou ter o vetor unitário I. E em cima do vetor unitário I, eu vou ter a componente AX. Em cima do vetor Y, eu vou ter a componente AY. Em cima do vetor unitário K, que representa o eixo Z, eu vou ter a componente AZ. A mesma coisa eu vou fazer com o B. Eu vou colocar BX, BY, BZ. Então, eu repito essa matriz aqui do lado e aí eu vou passando aqui, ó. Da esquerda para a direita, eu vou ter AY, que multiplica BZ, menos. Aí, faço o contrário. Como eu vou ter feito aqui a repetição da matriz, eu vou fazer o inverso, da direita para a esquerda, e aí eu vou ter o sinal de menos. Então, vai ficar BZ vezes BY. Em que direção? Eu estou tratando do I vetor. Mas, agora, nós vamos tratar na direção unitária do J, na direção do Y, do eixo Y. Então, eu tenho AZ vezes BX, que vai estar a continuação da matriz aqui, menos o sentido contrário, AX vezes BZ, na direção J vetor, mais agora o K. AZ vezes BZ, menos, na direção contrária aqui, AY vezes BX na direção K. Então, eu vou estar com o produto vetorial entre A e B. Isso quer dizer que vai ser igual a vezes B vezes o seno desse ângulo θ. Isso se eu quiser o módulo desse produto vetorial. Se eu quiser o módulo desse produto vetorial, eu coloco esses vetores entre parênteses, o produto vetorial entre parênteses, eu vou estar tirando as coordenadas e vou estar obtendo esse resultado aqui. É só fazer A vezes B vezes seno do ângulo e eu vou estar obtendo aí o produto, o módulo do produto vetorial entre A e B. Então, eu tenho a figura aqui que mostra A vezes B, eu vou ter uma área. E o Z seria justamente essa altura em cima dessa figura plana que nós temos entre A e B. E entre A e B eu tenho um ângulo. Então, esse ângulo ele vai estar auxiliando dentro das contas. Antes de passar para o próximo tópico, eu vou ficando por aqui e deixando para que vocês resolvam a operação, o exercício muito simples que nós deixamos disponível para vocês. É muito, muito simples efetuar esse exercício.
vão fazendo os resumos de vocês, porque em algum momento a gente vai precisar para avaliar vocês. No mais, qual aula é importante? Todas elas são importantes, nenhuma deixa de ser importante. A gente vai começar a ingressar agora em uma área um pouquinho mais complexa, então nós vamos ingressar em uma área que vocês vão estar precisando de um pouco mais de concentração e atenção. Então, por isso a gente vai ficando por aqui e eu espero vocês